Em 2023, 73,4% do total das empresas formalizadas no Brasil se enquadravam na categoria de microempreendedor individual, o MEI, né? Apesar do número expressivo, muitos desses empreendedores desconhecem seus direitos previdenciários. Você é MEI, tem direito, viu? Não sabia não? Lucas está aqui prontinho com o advogado para tirar suas dúvidas. Aproveite e pode mandar suas dúvidas através do nosso telefone 993321212, que é a nossa interação ao vivo em tempo real pelo WhatsApp. Não é desse jeito, Macieira? É isso, desse jeitinho, viu, Fábio? E um ponto interessante também é que muitas pessoas utilizam o MEI, né, como alternativa ao desemprego, né? Muitas pessoas começam a empreender justamente pela falta de oportunidades dentro desse mercado formal, digamos assim. Mas essas pessoas têm sim direitos previdenciários, essas pessoas podem sim se aposentar e o MEI conta também com um tempo de contribuição, né? Apesar de não existir mais essa categoria. Mas quem vai explicar melhor para a gente todas essas regras, as particularidades, é o advogado Caian Xavier, ele que é especialista em direito previdenciário. Bom dia, doutor Caian. Caian, queria que o senhor primeiro explicasse quais são essas especificidades, né? O MEI pode se aposentar? Muito bom dia a todos os telespectadores. De fato, o MEI veio para tirar as pessoas da informalidade, né? Ele vem desde 2008 e aí sim, eles podem sim ter direitos previdenciários. Todo que contribui para o MEI, toda a categoria do MEI, quando ele vai se inscrever no portal do Gov, ele paga o DAS, né? Que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, e ao fazer esse pagamento, ele já tem direito a benefícios previdenciários. E aí ele pode ter direito a quase todos os benefícios previdenciários, com exceção do auxílio acidente e a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, para poder ter direito a esse tipo de benefício, é importante que ele faça a contribuição sempre em dia, sobretudo o primeiro pagamento em dia, que é até dia 20 do mês subsequente ao exercício da atividade remunerada. E tem um ponto importante também que existe meio que uma carência, né? Mesmo que o MEI não esteja pagando com certa regularidade, ele ainda tem um período ali que ainda fica assegurado, né? Mas é importante regularizar, né? Sim, exatamente. Assim como os demais contribuintes do INSS, o MEI precisa ter 15 anos de tempo de contribuição, tanto para homem quanto para mulher, para aqueles que se ingressaram no RGPS antes de 2019, e ter a idade de 65 para homens e 62 anos para as mulheres. E também a gente queria que o senhor explicasse a seguinte situação. Não existe mais aquela aposentadoria por tempo de contribuição, mas o MEI pode ser utilizado dentro desse cálculo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa relação. Bom, de fato, com a reforma da Previdência em 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi extinta. Mas, se o MEI quer aproveitar dessa modalidade, com as regras de transição que vieram com a reforma da Previdência em 2019, ele poderá realizar a complementação. Por quê? O MEI está no plano simplificado da Previdência, que aí só pode ter direito à aposentadoria por idade. Mas, se ele quer ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e as modalidades da regra de transição, ele poderá complementar em 15%, que aí vai pelo plano completo, que é o integral, e aí ele vai ter direito a 20% da contribuição como alíquota, somando tudo, e aí poderá sim fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas ele vai precisar contribuir todo esse período que ele pagou como MEI em 5%, e ao majorar para a alíquota de 20%. Então, é um período considerável. E um ponto também que o senhor explicasse é o seguinte: o MEI está lá cadastrado, tudo bonitinho, mas basta só estar cadastrado no MEI, ter uma empresa, né, cadastrada no seu nome, ou precisa ter algum tipo de movimentação para comprovar que realmente você exerce uma atividade através daquele CNPJ? Bom, um MEI, quando você faz o cadastro junto ao Gov, ele precisa escolher qual atividade econômica, qual ocupação que ele vai exercer no seu empreendimento. E aí você escolhe uma principal e pode escolher até 15 outras secundárias. E aí é importante que você, de fato, exerça essa atividade para poder ter direito aos benefícios, inclusive a um possível auxílio-doença, que aí você precisa fazer correlação entre a atividade que você desempenha e a atividade e a incapacidade que você tem com a sua doença. Então, é muito importante você saber qual é o empreendimento que você está exercendo e, se porventura, mais para frente, alterar o seu ramo de atuação, você também pode ir no próprio site do Gov, pelo aplicativo, e mudar a sua atividade desempenhada. A gente estava falando aqui, doutor, que nesse início, né, da nossa participação, de que o MEI foi uma alternativa de tirar as pessoas da informalidade. Muita gente às vezes perdeu o emprego e começou a empreender, mas também tinha gente que sempre empreendeu, mas nesse campo informal. Na hora de se aposentar, quando essas pessoas procuram um advogado e tudo mais, é possível comprovar que exercer alguma atividade, essa pessoa tinha que ter contribuído aqueles carnês? Como é que você consegue contabilizar esse tempo e se pode ser contabilizado se ele não está cadastrado enquanto MEI ainda? Bom, em relação ao MEI, todo o período que ele
exerceu a atividade remunerada, ele vai ter garantido. Agora, um ponto que precisa se destacar é que o valor da aposentadoria do MEI, se ele só contribuir com o MEI, vai ser sempre de um salário mínimo. Agora, se ele teve uma vida pregressa ao MEI, se ele estava trabalhando em carteira assinada, se ele contribui individualmente com a alíquota de 11%, se ele contribui facultativamente, todo esse período vai ser considerado para poder se aposentar. E aí vai ser feita a média das contribuições e vai ter o valor do seu benefício. Agora, se ele trabalhou de forma informal, aí fica mais difícil ter essa comprovação, salvo em algumas situações específicas, com entidades de classe e tudo mais, mas não se encaixa no MEI. Porque para poder ser MEI, ele não pode estar ligado a atividades intelectuais, como os engenheiros, dentistas e tudo mais. Então, nessas categorias, não tem direito à contribuição como MEI. A gente está falando aqui de aposentadoria e é um ponto que as pessoas só deixam para pensar mais na frente, né? Quando já está começando a chegar perto daquela idade, né, que normalmente as pessoas costumam se aposentar, mas é muito importante planejar essa aposentadoria desde cedo, principalmente para quem empreende também, já pensar nesse futuro, né, Dudu? Sem sombra de dúvida. Hoje, o planejamento previdenciário está muito em voga, está muito alto, justamente porque a possibilidade de você prever com quanto e quando você vai se aposentar. Então, eu tenho acabado de falar que o MEI só pode se aposentar com um salário mínimo, mas existem possibilidades, se você tiver um bom planejamento previdenciário, e se aposentar com um valor um pouco maior. Há exemplos de atividades concomitantes, que o MEI ele pode ser empreendedor e, ao mesmo tempo, trabalhar de carteira assinada, né? Então, ele pode também contribuir individualmente, desde que exerça uma outra atividade remunerada. Então, tudo isso vai somar ao seu tempo de contribuição e você poderia se aposentar com um valor maior. Então, planejamento previdenciário, ter essas contribuições em dia e saber como está pagando é muito importante. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Muitas dúvidas foram tiradas aqui, eu tenho certeza, né, Fábio? Volto contigo.